Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Luiz C. Borba, o Cordeiro e o Leão. Que Deus abençoe a todos nós e o nosso encontro de hoje para que nós possamos aprender mais juntos versa sobre dois temas: limitações e impossibilidades. Limitação seria uma barreira que nós não conseguimos transpor. Impossibilidade seria aquilo que é inviável a nós. Bem, mas para nós chegarmos a uma conclusão, nós vamos voltar lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, onde os judeus queriam apedrejar Nosso Senhor Jesus Cristo por blasfêmia. Mas o nosso relato está, mais propriamente dito, no capítulo 11 do Evangelho de São João. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma família muito querida na aldeia de Betânia, na Judéia, composta de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, informaram a Nosso Senhor Jesus Cristo que Lázaro encontrava-se extremamente enfermo. Entanto, Jesus falou o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seja glorificado o Filho de Deus. E permaneceu no local onde estava por mais 2 dias. Passado esse tempo, ele falou para os discípulos: voltemos à Judéia. No entanto, os discípulos falaram: mestre, mas há pouco os judeus queriam apedrejá-lo por blasfêmia. Ele falou assim: não, nós vamos assim mesmo. Claro que os discípulos ficaram com receio, né? Olha, nós vamos chegar lá, vamos ser apedrejados, ele vai morrer e nós também vamos. Mas Jesus foi e levou os discípulos. E no caminho ele falou o seguinte: olha, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Então os discípulos entenderam que ele dormia o sono comum, o sono que todos nós dormimos, e falaram assim: olha, mestre, se Lázaro dorme, logo ele vai ficar curado. Mas Jesus falava da morte de Lázaro. E logo em seguida, Jesus revelou: olha, Lázaro morreu. Chegando próximo a Betânia, Jesus soube que Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Marta, sabendo que o Senhor Jesus encontrava-se lá próximo, correu junto a ele e disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E falou mais Marta: mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe concederá. Então o Senhor Jesus falou para Marta: olha, o seu irmão ressurgirá. E ela falou: eu sei, Senhor, eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo fala para Marta o seguinte, lá nos versículos 25 e 26 do capítulo 11 do Evangelho de São João. Olha o que ele diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? E Marta responde que sim, e que acreditava que ele, Jesus, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E passado esse diálogo, Marta foi chamar sua irmã Maria, que ao aproximar-se de Jesus, prostrou-se aos pés dele e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmãozinho não teria morrido. Isso está lá em João, capítulo 11, versículo 32. Daí Jesus perguntou: para onde o levaram? E eles o conduziram até o sepulcro, que era uma gruta coberta por uma pedra. E Jesus, comovido, chorou. Chorou. E Marta falou: Senhor, ele já cheira mal, ele está aí há 4 dias sepultado. Jesus falou assim: retirai a pedra, retirai a pedra. Retira essa pedra. Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E lá nos versículos 42 e 43 do Evangelho de São João, ele olha para o alto e diz o seguinte: Pai, rendo-te graças porque me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Depois disso, ele falou para Lázaro, que estava morto, que até então estava morto, para que viesse para fora do sepulcro, depois de terem retirado a pedra. E Lázaro saiu, tendo os pés atados, ligados por faixas, e com o rosto coberto por um sudário. O sudário era uma mortalha, né? O sudário era uma mortalha. E falou: olha, desatem os pés dele e deixem-no ir. Bem, desse relato, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir o seguinte: falamos no início do nosso encontro sobre limitações e impossibilidades, né? Limitação é uma barreira que nós não conseguimos transpor. Impossibilidades são aquelas coisas que são inviáveis a nós. Mas, para Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não existe limitação. Ou seja, não existem barreiras que ele não possa transpor. E não existem impossibilidades, ou seja, nada é inviável a ele. Certo? Porque ele é o Deus que se fez homem, e se ele é o Deus que se fez homem, ele é o Deus do impossível. É o Deus do
sem limites. Nada para ele é limitado, nada para ele é impossível. Ele é o Todo-Poderoso. Então, ficamos por aqui e não vamos esquecer daquela ação composta por aquelas 3 palavras. Deus te abençoe. Se vocês gostaram do nosso encontro, inscrevam-se no canal aí, dê uma força pra gente, para que o YouTube entenda que o que a gente está falando aqui são coisas construtivas para a nossa vida. E dei um ok. Valeu? Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.